Destaques internacionais. A Tenarbo, lá está a nossa colaboradora gaúcha de Lajeado, especialista em saúde pública pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e mestre em alimentos, nutrição e saúde pela Federal da Bahia. Vamos conversar com a Fábio Curvelo, que está com a gente nesta manhã, para falar sobre alguns destaques, né? Que peixe é esse, Fábio? Esse peixe do apocalipse que apareceu pela segunda vez, é isso? Vamos falar sobre a imigração no governo Trump, a nova doutrina de armas nucleares na Rússia, né, por conta agora do uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia, mísseis que foram, digamos assim, foram alocados pelos Estados Unidos, né, foram conseguidos através do governo do Joe Biden, né, e além, é claro, falar de coisa boa, né, do Thanksgiving, Dia de Ação de Graças aí nos Estados Unidos. Fábio, tudo bem, minha amiga? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Então vamos falar do peixe do juízo final, né? O peixe do apocalipse. É interessante, né, Braulio, que é um peixe remo. Nunca, confesso que eu não tinha ouvido falar desse peixe aí enquanto eu estava no Brasil, mas é um peixe que ele é em formato de fita e ele pode chegar até 20 metros de comprimento. É um peixe de águas muito profundas. E tem lendas que dizem que esse peixe, como ele é de águas muito profundas, daquela zona bem escura do oceano, zona mesopelágica, se não me engano, uma zona muito pouco estudada, quando ele aparece na beira do mar, né, morto normalmente, é um presságio de más notícias. Segundo a lenda japonesa, eles trazem essas más notícias. Para você ter uma ideia, em 2010, vários deles foram encontrados mortos antes do terremoto, que foi o maior tsunami, perdão, o tsunami que aconteceu no Japão. E aqui já é o terceiro que é encontrado desde agosto, nas margens do oceano na Califórnia, e é o 22º só do século. Então não é um peixe que ele aparece mesmo assim, morto, né, na beira do mar. Ele realmente é o 22º e o terceiro só esse ano. Ah, o terceiro, falei esse duas, três Isso vezes. eu tinha mandado errado, depois eu dei uma corrigida. É o terceiro desse ano que aparece, desde agosto, já Olha. apareceu três desses peixes, né? 2 metros de peixe, então não são tem um de 2 metros, tem um de 12 metros, então são peixes muito, muito compridos, muito interessantes. Eles têm uns fiapinhos assim na cabeça, e aí então eles pegam esses espécimens, congelam, levam para os museus oceanográficos para estudar, para inclusive aprender sobre a evolução desse tipo de animal numa zona que a gente não consegue chegar mergulhando assim para poder estudá-los, né? Em meio Mas a isso, né, aí temos a ameaça por parte do Kremlin de armas nucleares por conta justamente do uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia. então, aí acaba que a gente fica fazendo isso aqui, é um peixe apocalíptico, e aí vem uma notícia dessa, a gente começa a pensar que de repente as lendas japonesas podem estar fazendo algum sentido, né? Pois é. Então, o que aconteceu? Logo depois que o Biden autorizou que a Ucrânia usasse esses mísseis de longo alcance para atingir cidades do interior da Rússia, a Uhum. Rússia mudou a sua doutrina nuclear. Então, agora eles se reservam o direito, mudando essa doutrina, se reservam o direito de utilizar armas nucleares contra ataques de países que não são nucleares. No caso, a Ucrânia não tem armas nucleares, mas está sendo financiada e armada por um país nuclear, que no caso é os Estados Unidos. Sim. Então, eles se reservam esse direito. Essa foi a mudança na doutrina, porque até então não se podia usar nenhum tipo de arma nuclear, principalmente contra um país que não tinha essas armas. Mas agora mudaram a doutrina. Estão financiando, é um país nuclear que está financiando, a gente se reserva o direito de usar armas nucleares contra o invasor. Sim. E me diz uma coisa, nesse caso contra a Ucrânia, né? Nesse caso, contra a Ucrânia, exatamente. Sim, contra o país que está em guerra. Está em guerra, exatamente, mas sendo financiada por um país nuclear, no Sim. caso, os Estados Unidos. Vamos falar da política de imigração, né, do governo Trump. Não assumiu ainda, mas já temos aí alguns anúncios, né, de implementação de algumas políticas no governo de Donald Trump. Antimigratórias, exatamente. Então, a base da campanha do Trump foi realmente a política antimigratória. E ontem ele declarou na True Social, na rede social dele, né, que ele está
empenhado com isso, já está montando uma base de governo para ser assim, ser considerado o governo de maior deportação da história americana. Essa é a ideia. Uhum. As bases também já estão se mexendo para aumentar as penitenciárias de imigrantes, que aqui tem vários, né? Várias penitenciárias que recolhem esses imigrantes e depois deportam eles. E já está havendo um estudo para expansão, já estão lançando as bases para expansão dessas, desses locais, dessas prisões, eu chamo de prisões, né, facilities, são prisões, né, de presídios para imigrantes. Então, vai ficar bem. E em contraponto, a governadora do Arizona disse que ela está aberta a essas políticas antimigratórias, mas desde que não traga malefícios para o estado dela. Então, não sei se de repente ele vai vir com isso e se alguns governadores podem dar o que a gente chama aqui de um pushback, dar um passo atrás e não aderir completamente a essas políticas se elas forem, no caso, muito cruéis e prejudiciais ao seu estado. Sim. Ô, Fábio, vamos falar de coisa boa, né? Do Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças, aí, que é muito comemorado nos Estados Unidos. Isso. Então a gente está uma semana, né, do Thanksgiving, as lojas já estão cheias de peru. Os perus já estão pelas ruas aqui também. É interessante. A gente não sabe daqui a pouco, chega essa época do ano, fica cheio de peru. Peru na rua, atravessando, caminhando por aqui, fazendo mau barulho. Então já tem peru pelas ruas. Aí minha filha perguntou de onde eles vêm. Eu digo, olha, não sei de onde eles vêm, mas eu sei onde eles vão. Eles vão para os porcos. Então, o peru Coitado, esse ano. que os perus têm culpa do Dia de Ação de Graças? É que, na verdade, né, tipo, Não Dia acho de Ação de tradição, né? Graças, que é uma lenda, né, de que teve essa harmonização entre os peregrinos e os índios e sentaram juntos e era a ave que estava disponível. Então, ele é um símbolo, assim, né, o que se come é o peru Sim, no Thanksgiving. E também porque, como é época de colheita, assim, essas aves elas acabam aparecendo e elas comem muito o que sobra depois os grãos que caem depois da colheita. Então, sim, eu imagino que seja isso também, essa relação, né? Porque é época de colher e daí sobra um monte de grãozinho e fica cheio de pato, de peru, de tudo. Porque tem um campo aqui perto, tem uma fazenda aqui perto de casa, a gente consegue ver muitas essas aves ali quando acabam a colheita. E é interessante, Braulio, porque assim, vende peru, eles vendem centavos o pound do peru. Imagina que fosse centavos o quilo do peru. Então, ano passado teve um aumento, ano passado a gente teve, o quilo do peru estava 76 centavos, o pound do peru, que é cerca de meio quilo. E hoje já tá 88 centavos no mercado que eu comprei. Então tá, né, 10 centavos mais caro o meio quilo de peru. E os mercados cheios e as casas já. As aulas não tem aula desde quarta-feira, o Thanksgiving é na quinta-feira, né? Sempre na última quinta-feira de novembro. A partir de quarta-feira já não tem, as escolas já fecham e a gente só volta na segunda-feira seguinte e na sexta-feira que precede o Thanksgiving tem a famosa Black Friday. Então tem muita gente que faz a sua janta de Thanksgiving e já corre para a porta de loja para ficar de plantão lá esperando as ofertas. bacana, Fábio. Obrigado você mais uma vez. Um abraço, Fábio. Tudo de bom aí. E torcendo para que o apocalipse não chegue, né? Obrigado, E Fábio. que peixe não seja um precursor do fim do É mundo. isso aí. Obrigado, Fábio, para você. Grande abraço, minha amiga. Um abraço, até mais. Até mais, Fábio Curvelo conosco. Olha só, na sequência, a gente tem o professor Matheus Vidal Alves Silva, falando sobre o curso técnico de análise estruturada, TAI, prevendo falhas de inteligência. Curso da Oxotensas. Clube 885 e a hora certa. 8h40, a temperatura que está nesse momento em 17 graus. Muito mais. Clube 885. Conteúdo, música, podcast, YouTube, Instagram, blog, site, app, vídeo, foto, texto, entrevista e informação. Clube 885. Muito mais que rádio.